Salve galera, beleza? Aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studios. Estamos aqui com outro vídeo sobre Pesadelos Terríveis, esse RPG de terror psicológico que expande o universo ficcional de Belladonna, o quadrinho, e que tem uma proposta bastante centrada na relação entre os medos que são partilhados pela humanidade com os dramas pessoais dos sonhadores, que são os protagonistas. Eu decidi criar esse vídeo para discutir um pouco, para apresentar algumas possibilidades de jogo de Pesadelos Terríveis que talvez não estejam tão tratadas. A gente recebe muito feedback da galera que está jogando e tal. Poxa, dicas de aventuras, quais ambientações. Ainda que haja muitos exemplos e você pode baixar muita coisa, muito material, tem muita informação tanto aqui no canal quanto no blog lá do Lampião. Tem aventura pronta, personagens, ideias, adaptações, tem muita coisa lá para você baixar de forma gratuita. Além disso, eu decidi fazer esse vídeo para tratar de algumas coisas, talvez de algumas ideias, alguns conceitos que podem não estar muito claros, né? Ou que não foram muito bem explorados, ou que eu mesmo não havia pensado até então. Olha só, Pesadelos Terríveis, ele normalmente coloca como um ponto de engajamento uma certa atmosfera de tensão, algum tipo de evento que pode ser maior, uma coisa meio que traumática que faz com que toda uma comunidade seja afetada por isso, ou dramas pessoais, tem ali traumas pessoais de pessoas que se encontram porque a vida acontece. Todo mundo já teve muitos amigos, colegas de trabalho que partilharam algumas questões com você e que você realmente esbarrou com isso na vida, isso não foi programado. Então, uma sugestão que até está presente em um material é pensar em um cenário, ou seja, no nosso mundo, que proporcione uma relação entre as personagens. Isso pode ser feito de uma forma mais objetiva, com um grande trauma, tipo um evento pós-guerra, ou uma invasão, algum cataclisma natural, por exemplo, um terremoto, algo no sentido. Isso aumenta a atmosfera de terror, sobretudo por um estresse pós-traumático, que isso facilita a construção das personagens que estão meio que lidando com uma situação já partilhada, né, com uma espécie de medo em comum. Você pode pensar isso de uma forma histórica, tem vários eventos traumáticos na história da humanidade, desde doenças, né, epidemias, guerras, ou você pode botar isso em um cenário de fantasia. E isso é um ponto que eu queria tratar aqui, que é bem legal. Pesadelos Terríveis não tem um cenário que seja necessariamente pronto, algo oficial. Isso significa que você pode jogá-lo em uma campanha, por exemplo, de fantasia medieval ou futurista, obviamente adequando os traumas, as questões relacionadas àquela sociedade, à estrutura que o jogo proporciona. É por isso que você tem uma ficha do nosso mundo, do mundo e do mundo dos pesadelos, que vai realmente construir o cenário partilhado. E é interessante, talvez, você pensar em um arco curto de uma campanha, por exemplo, de um outro RPG que você esteja jogando, olha que coisa legal, e que há uma instância de perda, derrota, algo terrível aconteceu. Por exemplo, você está jogando lá sua campanha de fantasia medieval com um grupo de aventureiros, mas eles falham. E, por exemplo, um feiticeiro caótico ou um necromante, ele detona o reino ou a aldeia ou a cidade lá dos aventureiros. Aquilo ali é totalmente destruído. Vocês agora estão numa situação meio que de penúria, e a galera ali que sobreviveu meio que está reconstruindo, né, a sua própria vontade de viver. Então pode fazer um arco curto com algumas partidas de Pesadelos Terríveis, jogando com esses sobreviventes, ou mesmo com os heróis que fracassaram. E talvez o superar esses medos
lidar com esses medos e tal, etc., pode fazer com que a continuidade da sua campanha insira esses elementos em torno dos novos poderes adquiridos, a instância do mundo dos pesadelos, talvez aquele inimigo inicial ele já está mancomunado com um pesadelo, é por isso que ele adquiriu tamanha força para superar os heróis. Isso é uma possibilidade de você estar utilizando o Pesadelos Terríveis junto a uma campanha, por exemplo, de fantasia medieval, de alta fantasia, que é talvez um dos gêneros, né, mais gêneros narrativos, né, um elemento da fantasia que seja muito jogado em torno do RPG. Por outro lado, né, fazendo aí uma mudança, né, girando em 180 graus, você pode pensar em uma ficção científica, por exemplo, saindo por exemplo, de um clichê distópico. Vamos pensar em viagens espaciais e que você tem ali as colônias, por exemplo, sei lá, um space opera da vida, que um determinado império galáctico chega e faz algum ataque ou tem meio que uma prática ditatorial, alguma coisa nesse sentido, que meio que fragmenta uma determinada raça intergaláctica e algo assim, ou então até os próprios colonizadores podem ser terráqueos e estão lidando meio que com a invasão alienígena. Pega lá o filme Alien, né, trata muito disso, e aí eles estão com medo, eles nem veem, né, o alien, mas estão ali temendo essa invasão. E pode ser um tipo de cenário, um tipo de atmosfera bem bacana para jogar Pesadelos Terríveis, uma vez que o espaço ele tem muita possibilidade de você trabalhar com o inesperado, com o que você não sabe o que está atrás da porta, com o medo, o que está espreitando à noite, o silêncio. Todos esses componentes já foram explorados filmicamente, na literatura, podem ser portados para a partida de Pesadelos Terríveis. Então, são sugestões em cima daquele primeiro conceito, que é o conceito de, olha, tem um grande evento traumático, que pode estar impulsionando as suas partidas em diferentes cenários. Então pense nisso, pensa, por exemplo, em uma força de oposição que fratura o que seria uma vida cotidiana, normalidade, para um determinado grupo social, e em cima dessa fratura vai tratando a relação entre o mundo dos pesadelos e o nosso mundo. A segunda chave, né, que eu havia falado, que são dramas pessoais, pode parecer um tanto mais desafiadora, mas ela é interessante pela estrutura de cenas enquadradas que são das narrativas livres. Você pode iniciar como um filme ou com um seriado com cenas isoladas de cada sonhador lidando com a sua própria vida, com a sua própria rotina, e você vai fazendo cenas para cada um. Não precisa pensar de forma tradicional, olha, vocês são um grupo de jogo, todo mundo já é amigo, todo mundo já se conhece e tal, etc. Você vai fazendo cenas isoladas, criando um fio condutor da trama. Então, por exemplo, tem determinadas circunstâncias que são testemunhadas por uma personagem, depois por outra personagem, depois por outra personagem. Os jogadores eles vão tendo a chance ali de decodificar mais ou menos o que está acontecendo. Você enquadra uma cena, faz um enquadramento ativo. Quando os jogadores estão fazendo ali uma narrativa livre, eu estou indo no mercado e tal, etc. E você chega e insere um outro personagem ali naquela mesma cena, você também está ali. Poxa, por que você está ali? Eu estava indo no mercado também, tipo, depois do trabalho, para comprar alguma coisa ali para casa, e você coloca mais uma pista, mais um elemento em torno da trama ali. Essa segunda estrutura de dar mais autonomia aos jogadores a construir personagens, claro, dentro de um determinado cenário, com coerência, e que o narrador ele vai ser o responsável por fazer realmente a tessitura da trama narrativa, fazendo cenas para cada um e apresentando ganchos para que os jogadores se apropriem dessas pistas e que se relacionam, é realmente mais desafiador, mas é algo que é interessante porque faz com que os laços, com que as relações das personagens sejam construídos durante a partida, no nosso mundo e no mundo dos pesadelos, e que não seja algo dado a priori, o que é interessante, no sentido que a história de vida dos sonhadores vai sendo delineada por meio das tomadas de decisões
que ocorrem no meio das partidas. Ou seja, nesse vídeo, né, eu tentei falar de duas estruturas, uma que já aglutina os personagens em torno de algo, teoricamente, mais traumático, então você vai jogar muito mais drama de uma vez só, e a outra é uma estrutura narrativa um tanto mais tranquila, mas que vai aumentando a dramaticidade de acordo com o envolvimento das personagens na trama. Traduzindo isso em regras, para você que já tem o Pesadelos Terríveis, na primeira estrutura você não vai ter uma distribuição de risco, que é uma distribuição que vai fazer com que haja um intervalo entre os riscos de cena pequeno. Então você vai poder ter uma cena com risco 0 e logo depois uma cena com risco 5. Uma outra cena com risco 1 ou com risco 0 de novo, depois outra com risco 4. Por quê? Porque já há uma grande atmosfera de tensão e de medo partilhado e os personagens já sabem disso. Então é uma coisa muito mais, de certa forma, violenta. Na segunda estrutura a gente já tem um arco climático mais conservador. Você inicialmente vai ter cenas com risco 0, risco 1 e tal. Claro, é óbvio que o narrador ele pode inserir alguma cena com a letalidade maior, com maior risco no meio dessa estrutura mais tranquila para inserir aquele fator meio jump scare, de você colocar alguma coisa um pouco mais chocante. Mas tradicionalmente a gente vai ter mais uma atmosfera de suspense na qual vai ser concluída essa narrativa com o desvelamento de um grande conflito. Em contraposição àquela primeira estrutura que o grande conflito já está dado. É algo pós-traumático e os jogadores já sabem que tem alguma grande coisa ali acontecendo. Dessa forma, a gente fez mais um vídeo aqui de suporte, dando mais ideias, dicas, possibilidades para que você adense as suas partidas de Pesadelos Terríveis. E caso vocês tenham algum comentário, alguma observação, quiser trocar aqui alguma ideia, pode fazê-lo por meio dos comentários nesse vídeo ou de uma forma mais legal, colocando para todo mundo trocar as experiências no grupo do Lampião lá no Facebook. E a gente vai colocar aqui todos os links para que vocês consigam trocar ideias e tal. Gente, falou, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.